Graça e paz, queridos. Ótimo dia, ótima tarde e ótima noite para você. Gostaria de conversar com você nessa noite, cujo tema é Deus não desiste de você. E eu vou conversar com você sobre Êxodo 3, o chamado de Moisés. Mas antes de chegar em Êxodo 3, eu queria lembrar um pouco da trajetória de Moisés. Você lembra que Moisés nasceu no Egito, o povo hebreu era escravo de Faraó? E que Faraó, naquela época, tinha dado ordem para as parteiras de Israel mandar matar todo recém-nascido do sexo masculino? Isso, mas elas não obedeceram. Moisés era um desses nenéns que não foram mortos. Porque Faraó estava com medo do povo hebreu, porque estava crescendo muito. E o interessante é que Moisés é um tipo de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo, quando nasceu, os magos foram visitar a Jesus, e o rei da época, né, pediu para os magos: olha, quando vocês forem lá adorar, venham me falar, né, para que eu vá adorar também. Os magos, na sua inocência, disseram sim. E eles foram lá e adoraram o Senhor Jesus. Mas, divinamente, foram orientados a não voltar pelo mesmo caminho e encontrar Faraó. Pegaram um outro caminho. Faraó, melhor dizendo, ao rei da época, e pegaram um outro caminho. Então o rei ficou furioso e também mandou matar várias crianças abaixo de 2 anos. História idêntica com a de Moisés. Mas tem algo muito interessante nessa passagem. Os magos, ao encontrarem Jesus, pegaram um outro caminho. Não é assim comigo e com você? Quando você encontra Jesus, ou melhor, quando Jesus te encontra, a tendência não é a gente mudar de caminho, né? Mas voltando a falar de Moisés aqui. Moisés, ele foi um milagre nas mãos de Deus. Como você também é. O faraó tentou matar Moisés e não conseguiu. O rei da época de Jesus também tentou matar Jesus e não conseguiu. Você já reparou isso? Que todo tipo de Jesus, até chegar na revelação, sempre tem problema? Até no tempo de Jesus tinha problema. Mas Moisés, ele cresce, né, no Egito, e aprende a viver no palácio. Mas só que um belo dia ele sai, ele vê o povo hebreu se degladiando um com o outro, e ali ele comete um assassinato e sai correndo do Egito. E agora Moisés, ele se casa, tem 2 filhos, está cuidando de quê? Das ovelhas do sogro, Jetro. Tem chamado, não adianta. Só que Moisés não tem nada na mente em relação a Deus. Não tem. Ele tem a esposa, os filhos e o sogro. É quando Deus, através da sarça, chama a atenção de Moisés enquanto ele estava cuidando do rebanho. E ele se aproxima daquela sarça, até que no meio da sarça há uma voz que chama o nome dele: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde está pisando é terra santa. Onde Deus está é santo. Não tira, Moisés. Ele tira. Enfim, se você for conjecturar e perceber, não é Moisés que está indo atrás de Deus. Não. É Deus se revelando a Moisés e ainda chamando ele pelo nome. Moisés já tinha desistido de tudo. E Deus fez ele voltar lá no Egito. Talvez Deus esteja falando hoje com você. Talvez você tenha desistido de algo, encerrado algum projeto, né? Desistido de algum sonho. Quem sabe Deus esteja falando com você hoje, chamando pelo seu nome, dizendo: retorna lá. Retorna lá que eu tenho algo a fazer através da sua vida lá. E por você também. Lá. Onde você pensou que nunca mais iria voltar. Onde aparentemente você deve ter saído mal, como Moisés saiu. Mas talvez Deus esteja falando com você: retorne lá. E nós sabemos que no capítulo 4 Moisés não quer ir. Ele diz que não sabe falar, ele diz que não consegue, Deus dá sinais a ele. Faz de tudo para não ir, né? É assim mesmo, quando a gente tem um chamado, a gente duvida.
A gente fala, eu não sou capaz de fazer isso. Você não tem autoconfiança, mas é justamente disso que Jesus precisa. Ele não precisa de pessoas inteligentes e nem com muita confiança. Ele precisa de pessoas sinceras que dizem, Senhor, sozinho não vai dar. Mas então Deus diz, olha, o seu irmão Arão, aí, revelação, está vindo ao teu encontro. Ele sabe muito bem falar. Você falará para ele e ele irá falar. Entenda, Deus não abriu mão de Moisés. Vai ser você que vai. E no decorrer da Bíblia, nós encontramos um Moisés que não quis Deus, que tentou fugir do seu chamado porque tinha medo. Nós encontramos um Moisés agora falando para Deus, Senhor, não me faça sair daqui se tua presença não for comigo. Nós encontramos Deus falando a respeito de Moisés. Olha, entre os profetas, eu falo em sonhos e revelações, mas não é assim como eu servo Moisés. Como eu servo Moisés, eu falo face a face, como quem fala com um amigo. Ele se tornou amigo de Deus, e é isso que Deus quer para a sua vida. Graça e paz.